Olá, Eu sou o Valnei. e eu sou a Beth. Hoje nós vamos falar da estrutura que nós precisamos montar para colocar a barraca de teto sobre a nossa picape. Sim, e vamos falar também não só sobre a nossa estrutura, e sim a estrutura que é necessária para que possa colocar uma barraca de teto sobre um carro. Isso, o que é preciso ter para receber então uma barraca de teto? Vamos lá? Vem Vem com com a a gente! gente! No primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre todas as formas de se montar a barraca de teto, de se utilizar a barraca de teto. E eu contei 13. Exatamente, foram 13. No segundo vídeo, nós falamos dos prós e dos contras em relação a se ter uma barraca de teto e viajar com ela. E se é um pesadelo ou é um sonho ter uma barraca de teto no seu carro? Exatamente. Para saber mais, acesse os cards. Hoje, como nós vamos falar, como nós fizemos, o que nós pensamos no nosso projeto para poder instalar a nossa barraca de teto, também vai servir para aqueles que querem montar o seu projeto. Um dos assuntos, como ela comentou, é falando sobre a estrutura para acomodar uma barraca. Qualquer veículo pode acomodar uma barraca. Sim. Ele pode. Por quê? Porque qualquer veículo, a estrutura do veículo foi pensada, foi projetado para receber impacto no teto. Então a estrutura superior do carro, ela comporta o peso da barraca mais o peso das pessoas. Até hoje, em todas as pesquisas que nós fizemos, em todas as situações que nós ouvimos, nunca ocorreu algo que danificasse o teto do carro. Exatamente. Apenas o que? O mau uso ou a má instalação. Por quê? Porque você sim tem que se preocupar que uma barraca como a nossa deve pesar em torno de uns 50 quilos. Eu peso uns 80, ela uns 120. Muito mais do que isso, galera, muito mais. Sem Então, comentários. a barraca, o peso da barraca, o meu peso e o dela vai ficar Dá uma tonelada. vai ficar sobre o veículo e sobre o rack que estrutura, que segura essa barraca. Fora que quando essa barraca estiver em movimento, ela vai receber a força do vento. Sim. Ela vai receber a pressão do ar com o carro em movimento. Se você está andando a 100 km por hora, são 100 km de vento batendo na barraca fechada sobre o teu veículo. Exatamente. Então, todas as vezes que a gente ouviu falar, ou que a gente sabe que existiu algum tipo de incidente a esse respeito, foi principalmente o rack. O principal fator para se ter uma barraca de teto é o rack. É o rack. Tem que ter um rack estruturado para que comporte a pressão do ar, que esteja fixo o suficiente para receber essa pressão do ar, O peso da barraca. o peso da barraca e quando estacionado ainda o peso das De quem for pessoas dormir na barraca. dormindo na barraca. Porque querendo ou não querendo, nós fomos para Ariri, inclusive tem o vídeo, acesse o card. Se você gosta de viagem, acesse o card sobre o vídeo de Ariri. Vou deixar aqui em cima para Sensacional, vocês. gente. Ariri e Ilha Comprida. Foi os dois lugares que nós fomos nesse vídeo que foi maravilhoso. Inclusive em Ariri foi um dos primeiros acampamentos que nós Nossa, ali fizemos. foi a nossa estreia com a barraca de teto. E sem brincadeira, a nossa picape balançava com a ventania que fez lá aquela noite. Era aquele vento uiva. Imagina a barraca aberta, um peso sobre ela e ainda balançando por causa do vento. Sim. Então, os acidentes que nós ouvimos falar foi exatamente devido à estrutura do rack. Ou ele se soltou, ou ele não aguentou Foi o mal peso. colocado. Foi mal colocado, não Foi estava feito fixo. de qualquer forma. Entendeu? Então, é por isso que nós decidimos fazer a nossa estrutura. Nós colocamos a mão na massa, nós entortamos o cano, nós soldamos, nós aparafusamos, nós fizemos tudo. Tudo nós fizemos. E nós vamos mostrando, porque não tem vídeo de como nós fizemos, mas tem algumas coisinhas que nós guardamos e nós vamos colocando no decor do vídeo.
Então, o que você tem que se preocupar para ter uma barraca de teto? Qualquer carro comporta. Primeiro passo. Segundo passo, ter um bom rack. É fundamental, né? Os fabricantes já vendem rack. Segundo, o terceiro passo que você tem que pensar é na altura. Se essa instalação e onde vai ser essa instalação se te atrapalha na altura. Porque na nossa residência passa uns 4, 5 dedos da viga de entrada. Nós fizemos pensando nisso, por isso que o nosso rack é tão colado na capota. Não se esqueça, deixe seu like, deixe seus comentários e se inscreva no canal. Exato, seja mais um inscrito no nosso canal. Nós decidimos montar uma picape 4x4. Decidimos colocar uma capota de fibra para que pudesse receber a barraca de teto sobre ela. Tudo, como no vídeo que nós já falamos, tem os prós e os contras. A estrutura que nós fizemos, a fibra em si, ela não aguenta o peso da barraca e o peso das pessoas que vão se acomodar na barraca. Então ela tem que ter uma estrutura metálica por dentro, reforçando a fibra. Eu vou colocar algumas imagens para que vocês consigam observar o como era e como nós deixamos. Enquanto isso eu vou narrando e vou falando como que nós fizemos. A capota de fibra nós colocamos uma cinta de ferro por dentro dela, onde propositalmente nós já colocaríamos um rack que sustentaria e prenderia a barraca de teto. Nós fizemos um reforço na lateral, porque a maioria das capotas, aliás, todas as capotas em fibra que nós vimos até hoje e que nós pesquisamos, elas são presas na caçamba por esticadores. E isso limitaria muito o espaço para que a gente montasse o nosso projeto. O que nós fizemos? Nós tiramos o suporte do esticador e soldamos uma chapa de ferro na lateral, onde ela se encaixa na caçamba, e transferimos a furação da própria caçamba, né? Isso, a furação da própria caçamba, onde se fixa o Santo Antônio e outros acessórios, onde hoje ela é fixa. Ela ficou muito mais segura, né? Segura, fixa, e eu acredito que isso não vai danificar tanto a caçamba, porque os esticadores, por mais firme que ele fica, a capota de fibra ela acaba se movimentando. Sim. Desta maneira que nós fizemos, não. Nós fizemos um isolamento térmico. Forrinho de PVC, porque dá realmente um outro ar para o ambiente. Fica bem mais bonito. Esse parece mais uma casinha, né? A ventilação. Ventilação, 2 exaustores e 2 ventiladores. E hoje, é claro, não dá para vocês verem 100% por dentro e nem os armários, porque nós estamos fazendo a reestruturação. Acabou, vamos lá. É isso. Vamos para dentro. Agora nós já estamos dentro da caçamba, da picape. As modificações que eu fiz, principalmente quanto à fixação, foi essa. Acredito que vocês consigam ver. Aqui ó, tem um parafuso, aqui tem um furo de parafuso e aqui tem outra fixação. Então eu tenho 4 pontos de ancoragem em cada lado. Eu tenho 4 pontos de ancoragem em cada lado. O nosso projeto comporta um armário de cozinha, por isso nós fizemos a ventilação. Este duto ele é de exaustão. Os 2 laterais são exaustão. Os 2 do fundo, que consta aqui, eles são de ventilação. A nossa cozinha fica no fim da caçamba. Quando nós fazemos comida, eles exaurem os cheiros e aqueles do fundo trazem o vento. Aqui na capota tem a fibra pro lado de fora, tem a estrutura metálica, tem o acabamento do isolamento térmico. Nós fizemos desta maneira, com esse tipo de isolamento, para poder melhorar o ambiente aqui dentro. Saindo um pouco da parte estrutural, no nosso projeto nós já consideramos a parte elétrica. Para esses
exaustores e ventiladores e para uma fita de LED que nós temos aqui dentro também, para ajudar na iluminação. Eu vou mostrar para vocês onde nós colocamos os interruptores que ligam e desligam tanto a iluminação quanto a ventilação e exaustão. Posterior, nós decidimos o rack. Isso. Nós acabamos comentando no vídeo anterior sobre os prós e contras. No primeiro vídeo, acredito que em algumas cenas vocês vão ver que a minha esposa abre a barraca. Ela não alcança, devido à altura, a escada. Então, essa é uma limitação que nós tivemos que pensar também nisso para que a gente pudesse montar um rack. E fora a limitação da altura. Sim. Que a nossa casa existe já uma estrutura que a gente teria que pôr nesta estrutura a altura máxima. E por isso que nós decidimos fazer um rack. Sem contar que esse rack, além de sustentar a barraca, ele fez o rack especificamente para o que nós queremos. Porque a ideia é colocar acessórios no futuro aqui também, na lateral da capota. Sim, um tanque de combustível. Porque se nós decidimos fazer uma expedição fora do país, num lugar mais distante, ou que os postos de combustível sejam muito distantes um do gente outro. acredite que o combustível não dá, não é o nosso caso hoje aqui dentro de São Paulo, eu não acredito nisso, mas em outros lugares nós podemos precisar colocar equipamentos com uma esteira, uma prancha, o carro que esteja sujo, a gente consiga mapar um acessório desse tipo que, se estiver sujo, não vai interferir no ambiente do nosso carro. E outra coisa é que ele também facilita que a gente suba sobre a capota. Ele serve como uma escada. Exatamente. E ele dá a impulsão, né? Você acessa muito mais fácil a própria barraca. Quando quer esticar alguma coisa, abrir, né? Então nós subimos na roda, seguramos no rack e aí temos o acesso às varandas. Sim. Então isso facilita bastante a abertura da barraca também. Todos os projetos que nós decidimos, no início nós fizemos ele como experiência. Nós fizemos no começo uma estrutura como uma caixa d'água para poder medir a quantidade do consumo que a gente utilizaria num acampamento. Então o rack foi já projetado também pensando nisso, que mesmo com a barraca sobre ele, sobraria um espaço para que a gente pudesse acomodar algum outro tipo de acessório que a gente quisesse sobre a capota. Ou uma caixa de ferramentas, por exemplo. Ou uma caixa que acomode os nossos acessórios. De pesca. De pesca, de náutica, vamos colocar assim, porque a gente curte um pouco do mergulho. Exato. De superfície. A gente tem um bote inflável. Exato. Nós temos os nossos equipamentos de pescaria. Então essas coisas nós podemos colocar dentro de uma caixa sobre o rack. Facilita o acesso e também não ocupa espaço internamente, né? E principalmente porque se estiver molhada, alguma coisa do gênero, não tem problema nenhum, né? Tem que levar em consideração a altura final que vai ficar também a barraca, porque quando ela abrir, ela vai ficar nessa altura. Sim. Então, se você colocar ela muito baixo, eu vou dar o exemplo da picape. Se você coloca ela rente à caçamba, para você entrar dentro da barraca, você vai ter que se agachar para poder entrar, mesmo ela tendo uma escada. Então eu não sinto conforto nisso. Você colocando numa meia altura, como muita gente põe, que tem um rack que ele é para meia altura da caçamba, que ele fica, acredito que uns 30, 40 centímetros mais alto do que a caçamba, já facilita, porque você se abaixa menos. E tem ainda o rack elevatório. Sim. Que é um rack que ele fica na altura, atrás da cabine da picape, que quando você está estacionado, você ergue ele e ele fica na altura do teto do veículo. Que essa seja uma das melhores maneiras. Pensando no conforto. E no caso da nossa barraca, ela tem o anexo, ela tem várias posições de montagem. Como nós mostramos no vídeo anterior. No primeiro vídeo nós mostramos as diversas maneiras. Acesse a nossa playlist, nós podemos montar uma playlist com essa série de vídeos. Do upgrade. Todos esses fatores você tem que levar em consideração. O peso, a altura,
a estrutura, começa projetando do fim para o começo. O que Esse você é o quer meu conselho. e o que você quer levar também, Sim, né? começa do fim para o começo. O final que você quer. Você quer um banheiro? Você tem que projetar isso. Você quer uma cozinha? Você projeta isso. Você quer ter um espaço que coloque Uma rede? uma rede? Você põe. Então você tem que estruturar. Entendeu? Você tem que fazer um projeto de trás para frente. Coloca tudo que você quer e tudo aquilo que vai ser possível você colocar. Aí você vai eliminando pela necessidade. Nesse projeto já foi tudo pensado desde o começo. Sim. Nós fizemos já com esta intenção. Tem alguns viajantes que não gostam e nós pensamos em um sentido até parecido. Quanto mais economia se faz, mais longe nós vamos. Sim, exatamente. Né? O que nós economizamos com outras coisas, Nós economizamos. nós ganhamos em quilometragem. Nós economizamos num sentido e ganhamos em quilômetros rodados. Pois é. E tem alguns viajantes que não gostam de fazer o que nós fizemos, colocar sobre o carro, que realmente tira um pouco da aerodinâmica. No nosso caso, eu perdi quase 1 quilômetro Sim. por litro, bastante coisa. Se eu for daqui para o sul, uns 1000 quilômetros, quanto que não vai dar de diferença nisso? É. Né? Mas, em compensação, nós ganhamos um espaço enorme aqui atrás, né? Tanto que a gente tem a cozinha aqui, nós retiramos agora porque realmente nós estamos fazendo o upgrade que vocês verão nos próximos vídeos. Verdade. Mas nós ganhamos um espaço aqui fabuloso. E se fosse colocar a barraca de teto sobre só aquele estrado que fica, né, após a caçamba, então Sobre o rack, né? sobre o rack mesmo, não teríamos muito espaço. E dessa forma não, nós podemos acampar ou parar. Esqueçam o acampar, nós podemos parar em qualquer local e fazer aqui mesmo, o que não daria se nós tivéssemos diferente a barraca. O nosso projeto inicial foi a experiência. A experiência. Esses 2 anos que nós estamos viajando foi experimental. Nós fizemos bastante experiência. E dentro dessas experiências é o que nós vamos fazer as mudanças para que melhore e não que mais para frente a gente não decida mudar mais alguma coisa. Por quê? Porque cada lugar exige algo diferente. Concluindo, esse projeto que a gente vem falando desde o começo do vídeo foi pensado para receber a barraca de teto. A conclusão final de tudo, você também pode ter a sua barraca de teto no seu carro, seja ele qual for, desde que você tome os cuidados que nós mencionamos nesse vídeo. Exatamente, qualquer carro é carro. Qualquer ambiente, depois que você tem uma barraca de teto, você se sentindo seguro, você consegue abrir e dormir à noite sossegado. Nós cansamos de fazer isso. Sem problema algum. Você se sentiu seguro? É isso que importa. Exatamente. Aproveite a vida. Não se esqueçam de acompanhar todas essas transformações nos próximos vídeos. Vem com a gente!